Bom, gente, alguém aqui também já deve ter, já vi que tem muitas pessoas que engravidaram com esclerose múltipla. É possível, sim, engravidar com esclerose múltipla. Então, assim, ela, ela tem, ela não pode ter filho. A princípio, para leigo, né, até quando eu desconhecia do assunto, quando eu diagnostiquei, eu não sabia que eu fiquei com medo, eu achei que eu não poderia engravidar também. Né? Eu acho que muitas pessoas assim que acabam de descobrir o diagnóstico, que ainda não querem pesquisar muito sobre a doença em fontes seguras, têm esse medo. Eu fiquei com esse medo. E aí segui, e imaginava, na verdade, assim, eu nunca coloquei expectativa em engravidar, sabe? Porque eu tinha medo de me frustrar, né? Eu tenho vontade de ser mãe. Morro de vontade, ainda mais depois do que aconteceu comigo no começo do ano. Então, eu fiquei com muita vontade. E eu vi que é possível mesmo. Porque, assim, mesmo sabendo que é possível, a gente fica com o pé atrás. A gente fica meio assim, nossa, né? Será que eu consigo mesmo? Eu tomo anticoncepcional há tanto tempo. E como é que eu vou engravidar? E então eu achei muito que foi um sinal de Deus na minha vida. Foi em dezembro do ano passado, eu engravidei. Descobri em janeiro desse ano. Então foi um baque, assim, porque não foi planejado. Né? Eu tomava Fingolimod e eu tinha uma consulta com a ginecologista, eu ia passar com ela para colocar DIU. Tem noção? Eu ia ver para colocar DIU, até inclusive era a consulta que eu passei com ela no início de janeiro. E aí ela me fazendo várias perguntas, tal, ela ficou meio ali encafifada. Ela falou: viu, espera até dia 15 de janeiro. Se não descer para você, você vai fazer o teste de gravidez e aí a gente vê o que faz com você, tá bom? Tá bom. Aí me deu aquele friozinho na barriga. Eu falei: meu Deus, né? Será que é possível? E não é que deu dia 15, né? No dia 14, já, a pessoa ansiosa já fez um teste de farmácia, naqueles, sabe? Aí deu lá 2 pauzinhos, né? Deu. Não era 2 pauzinhos, não, mais, mais. Falei, nossa, meu Deus, tô grávida. Aí no dia seguinte eu fui fazer um exame de sangue, né? Deu positivo. Falei, meu Deus, nossa senhora, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada, eu não cabia em mim de tanta alegria, assim, de imaginar, assim, e ao mesmo tempo medo, assustado, porque eu nunca fui mãe, nunca engravidei. Aí, né, passei com o meu médico, tudo, ele também ficou super feliz. O que que ele falou no momento, né? Ele falou para imediatamente parar com o Fingolimod, né? Que eu tomava. Então, falou, pare imediatamente com o Fingolimod e você vai voltar aqui daqui no final do ano, que já nasceu, com o bebezinho no colo. Então, já falou para tomar muito cuidado. Aí já tinha marcado até a médica, não é ginecologista, né? Não é obstetra? É. Que cuida de mulher grávida. Uhum. E aí eu agendei. Obstetra. Isso, obstetra mesmo. Daí eu passei com ela, aí ela já colocou que a minha gravidez seria uma gravidez de risco. Que eu tinha que tomar cuidado, tudo, né? E agendou para fazer o Papa Nicolau Trans. E aí tá bom. E a gente começou a planejar tudo, que é eu e meu marido, como que seria a nossa vida, né? Como começamos a imaginar já várias coisas, a sonhar. E aí, um dia de janeiro, final, último dia de janeiro, dia 31 de janeiro, né? Não tem como esquecer essas datas, né? Tanto boas quanto ruins. Eu comecei a sentir uma cólica muito forte, muito forte. Aí eu fiquei deitada, né? Aí conversei com algumas pessoas, fica deitada, se não melhorar, eu ia para o hospital. E eu fiquei deitada, era um domingo, o dia inteiro. E no fim, na hora que eu levantei, assim, era noitinha já. Aí eu senti esquentar e aí começou a sangrar. Aí eu fiquei desesperada, né? A gente correu pro hospital, modelo em Sorocaba, e aí lá tentaram me acalmar, cheguei aos prantos, né? Cheguei acabada, assim.
todo mundo tentando lá me acalmar, enfermeiras, enfermeiros. Aí já no que eles fizeram, demorou porque era um domingo, então não tinha nenhuma pessoa para fazer ultrassom lá. Então levou umas 3 horas eu lá me retorcendo de dor na cadeira. E eu não queria tomar remédio, sabe? Eu não queria tomar remédio na veia, eu tava com medo. Eu falei, não, se tiver alguma coisa, eu não vou tomar nada, eu não quero tomar nada, quero segurar aqui, eu vou aguentar essa dor. E foi horrível. Foi, acho que um dos piores dias da minha vida. E aí eu lembro que daí o médico tentou fazer lá o ultrassom transvaginal e não tinha visto nada ali. Ele falou que poderia ter sido ali uma manchinha que tinha um possível aborto, mas era muito novo. Porque assim, eu tinha o quê? Eu tinha um mês, né? Nem um mês de quanto aconteceu. Então foi muito rápido. Veio para mim muito rápido. Como eu descobri muito rápido também, eu até achei que fosse um sinal de Deus. Eu falei, né? Foi um sinal de Deus, com certeza. Mas eu falei, nossa, é para vir mesmo, porque vir assim, descobrir rápido e tal, né? É, eu achava que tinha que acontecer de todo jeito e não foi o que aconteceu. Mas serviu de lição para mim também, né? Para amadurecer essa ideia de ser mãe, que eu não tive. Eu tinha assim, quanto mais a gente pensa, não pela esclerose múltipla, né? Mas pelo mundo mesmo, né? De ficar vendo as coisas assim, a gente fica com medo. E então, quanto mais a gente pensa, menos a gente quer realmente, né? Mas quando aconteceu isso comigo, eu fiquei muito, depois eu fiquei assim, com muita vontade. Aí ainda agora, né, hoje em dia, eu consigo falar sem chorar e graças a Deus eu tô bem, né? Eu não precisei fazer curetagem, né? Então saiu, certo? A médica falou que podia tentar novamente. Eu tenho o ovário policístico também, mas ela falou que nada impede porque eu já consegui, né, provar uma vez que dá, né? Então seria possível engravidar quando eu quisesse novamente, mas sendo assim, bem acompanhado e vai ser uma gravidez de risco, sim. Então eu vou ter que tomar todo o cuidado. Então agora eu voltei a pensar novamente no assunto. Então por enquanto tá bom assim. Mas essa foi a minha história que aconteceu esse ano, foi assim, muito assim, rápido, assim, do jeito que veio foi, mas foi muito intenso o que eu vivi. Então, veio assim para mostrar para a gente, né, que é realmente possível e tudo no momento de Deus, né? Para a gente se amadurecer, né, e realmente ver que agora, né, eu consigo conversar sobre o assunto e poder me preparar, né, tanto o meu corpo como a minha mente, né, para poder futuramente, gerar uma vida aí, né, ter um filho e ser bem amado, que é o que eu mais quero. Agora, Porque numa situação ideal a gente consegue planejar tudo, né? Juntar dinheiro, tomar vitamina, organizar tudo, para o filho chegar completo. Na surpresa, às vezes atropela um pouco as coisas, mas sempre é uma bênção. sim. Os meus exames de sangue, depois tudo deu tudo bom, sabe? Eu fiz um monte de exame, tava tudo perfeitinho. Daí então, eu já tava tomando as vitaminas, tudo certinho. Aí eu E no sei, final, oi? no final chegaram à conclusão que foi culpa do fingo, será? Não chegaram em Não conclusão, sabe? não. Não, os Não, médicos não sabem nem o que falar, né? Falam assim que foi muito recente, é normal uma não mãe foi ter. ectópica, né? Oi? Não foi gravidez ectópica na trompa? Isso também não sabe dizer. Não souberam dizer, porque não deu para ver no ultrassom, mas também é possível. Então, poderia ter sido isso, poderia ter sido fingolimode, poderia ter sido o estresse, o medo, poderia ter sido tantas coisas. E É, porque eu acho que eu falei no vídeo, e volta e meia eu falo, que qualquer casal normal, tipo eu e minha esposa, que não temos doença, não que vocês não sejam normais, mas que não temos doença, não temos problema de saúde, não tomamos nenhum tipo de remédio, existe uma taxa de aborto que é 1, 2%. Então a cada 100 casais, um ou dois vai ter um aborto espontâneo, não vai conseguir engravidar de jeito nenhum, ou vai ter um aborto de primeiro trimestre, segundo trimestre. 1, 2% é uma taxa normal para todo mundo. Então pode ser que a Renatinha e o marido foi a taxa do acaso. Talvez não teve culpa da esclerose. Com certeza a esclerose não teve culpa nenhuma. Se alguém teve culpa foi o fingo, porque a esclerose não tem. Ou foi esse acaso, que era 1, 2% mesmo. sim, porque inclusive quando eu engravidei, o meu médico aqui falou, né?
que eu podia ficar tranquila, porque a gente fica imunizada, né? A gente fica. Eu só teria que depois que nascesse, né, ver certinho pós-parto, como que eu, a partir logo entrar com medicação, né? Para não ficar muito tempo sem ter todo o estresse, né? E ficar sem um remédio. Foi a única coisa que ele falou. Mas ele falou É, para eu essa, aproveitar, ver. essa semana eu atendi uma paciente que descobriu a gestação também na 12ª semana de fingo. E foi tudo bem, o bebê tá bem, terminou tudo, e tava no fingo, só parou quando descobriu também, mas estava com 10, 12 semanas já. E parou e ficou tudo bem. Olha que beleza, eu falei, ó, se descobrir não, depois dos 3 meses, eu acho melhor ainda. Daí você não fica com aquele medo, né? Nos primeiros meses, a gente fica meio paranoica, assim, né? Porque é muito fraquinho, né? Um negocinho ali que você, ai meu Deus, né? Então, isso foi bom para ela, mas ninguém soube chegar à conclusão, né? O que acontece com muitas mulheres que perdem os filhos, né? Independentemente se tem esclerose múltipla ou não tem, né? Mas, né, a gente nunca vai. Eu acho que eu nunca vou saber, na verdade, se foi o pingo, se foi outra coisa, enfim, né? Não era para acontecer agora. Eu acredito que é É, para me preparar mesmo psicologicamente. eu tenho outra paciente, não sei se ela está assistindo, mas ela tomava fingo. Daí ela falhou com o fingo, teve mancha nova na ressonância, e a gente trocou, estamos organizando a troca para Mavenclad, que é o quadribina. Daí ela ficou um mês sem fingo para a gente fazer a troca, e daí um mês sem fingo, teve um susto, assim, posso estar grávida. Foi lá, fez o teste, correu, eles não queriam ter filho, o casal, não queria. Ele foi lá, fez o teste, e não era, não tava. Daí assim, doutor, nessa correria a gente mudou de ideia, a gente viu que na verdade a gente quer. Então a gente deu mais, daí eu falei, então ou é agora ou é daqui a 1 ano e meio, porque a gente vai usar uma Mavenclad. Então assim, não, vamos tentar, a gente quer tentar agora. Só que daí ela foi tentando mais um mês, só que daí surtou. Tava 2 meses sem fingo e teve surto. Daí agora a gente fez pulsoterapia, vai tomar uma Mavenclad e daqui a 1 ano e meio tenta de novo. Então, esse daí, Mavenclad, aí, eu fiquei interessada muito nele. Me perguntaram se eu fiz um exame de trombofilia. Não fiz, que exame é esse? É um exame para ver se tu tem predisposição a fazer coágulo, fazer trombose no corpo. Já teve trombose na perna, trombose em algum local, assim? Entupimento de veia, variz? Porque é comum mulheres, quando uma mulher normal, de novo, sem doença, sem remédio, uma mulher normal tem aborto de repetição, a gente investiga trombofilia, porque pode estar tendo trombose na placenta, pode estar entupindo as veias da placenta. Então tem algumas pessoas que têm trombofilia genética, passa de pai para filho, uma predisposição a engrossar o sangue. Então, mas assim, quando a mulher, geralmente num aborto único, nem indica investigar. Quando a mulher tem 2, 3, 4 abortos de repetição, daí faz parte da investigação investigar a trombofilia. Eu não fiz esse exame, não cogitaram ainda, porque eu nunca tive trombose, nenhum desses sintomas. Eu espero que nem tenha, né? Mas ficar esperta. Aí, bom, gente, se tiverem dúvidas, podem perguntar aqui no chat, tá? Podem encaminhar, podem falar. E eu vi, né, que pessoas, mulheres, né, que fiquem grávidas, os interferons, né, são medicações que podem ser usadas, né? E no Isso, então tem basicamente 3 remédios que a gestante, após estar gestante, pode utilizar para esclerose. Um remédio, os dois mais seguros, é o Copaxone e os interferons. Então, quando a gente está falando de medicações disponíveis na gravidez, a gente usa uma classe que é por letra, tipo A, B, C, D e X, assim. A classe A é super segura, igual água, super tranquila. A classe X é proibida. Então, o Copaxone e os interferons é uma classe B, B de bola. Essa classe B de bola é a mesma classe do dipirona, do paracetamol. Então, é uma medicação que vale a pena o risco-benefício para evitar um surto da esclerose na gestação, utilizar uma medicação dessas, que pode ser então o Copaxone e os interferons, que é o Rebif, Evonex e o Betaferon. O duro é voltar para a gestação, né? Outra medicação bastante segura na gestação, que é um pouquinho menos do que essas duas, mas ainda assim é bastante segura, é o natalizumab. O natalizumab ele é um soro na veia todos os meses,
E além de ser seguro na gestação, ele é de alta eficácia, então ele é bom para controlar doenças difíceis, doenças bravas. E ele é utilizado geralmente até o terceiro trimestre, assim, até 29, 30 semanas, daí a gente dá uma folga no finalzinho. Mas ele pode ser utilizado na gestação. Basicamente, são as únicas medicações seguras para se usar hoje em dia na gestação, ou a gente fica sem nada, faz, assim, descobriu e para o que estiver tomando e fica sem nada. Porque a gente sabe que a mulher, ela naturalmente abaixa a própria imunidade para não rejeitar o bebê numa gestação. Então, as doenças autoimunes na gestação, elas ficam mais quietinhas, ficam mais tranquilas. Os surtos da esclerose são raros na gestação. Mesmo que não use remédio, pode acontecer, mas é mais raro, eles ficam mais tranquilos. Então, pessoas que vêm com a doença super bem controlada, tipo a Renatinha, alguns anos de doença bem controlada, se descobrir, para o que está tomando e observa. Eu não ia tomar nada. Até porque no seu caso, também não adiantaria simplesmente começar o Copaxone no começo da gravidez, porque ele demora meses para fazer efeito, pegar no tranco, e o bebê já vai estar ganhando. Então, ou a pessoa já vem com o Copaxone, continua ele, já vem com o Interferon e continua ele, ou simplesmente para o que estiver tomando. Até o natalizumab, então, no caso. Se tipo, É. eu quero começar a tomar natalizumab na gravidez, pode? Pode, assim, ele é mais rápido para fazer efeito. No seu caso, só trocaria Fingo por nata se você viesse de uma doença descontrolada. Surto há 5 meses atrás, surto mês passado, a doença não está controlada, ia ser perigoso te deixar sem Fingo, sem nada numa gestação. Mesmo confiando no poder da gestação, talvez fosse perigoso. Daí talvez a gente proporia mudar para nata ou os mais leves, mas provavelmente mais para nata se a doença vier descontrolada. Certo. E o natalizumab, que é o que corre risco da reação lá do vírus, né? É esse que tem que fazer um exame antes, né? Certo. Existe na população um vírus chamado JC. Eu digo que esse vírus é um vírus bobo, que está em quase todo mundo por aí, 70, 80% das pessoas têm esse vírus no corpo e nem sabem. Mas em algumas situações esse vírus pode atacar o cérebro da pessoa, que é HIV, AIDS, câncer, quimioterapia. Algumas situações dessas o vírus, a imunidade baixa tanto e o vírus pode atacar o cérebro da pessoa. E pessoas que usam natalizumab, principalmente acima de 2 anos, também correm o risco desse vírus atacar a pessoa. Então, quem toma esse remédio, mais que 2 anos, principalmente, pega. O fingolimod também faz cair bastante os linfócitos e leucócitos. Tem também esse risco? O risco do vírus existe com praticamente todos os remédios da esclerose. Já teve caso no mundo com fingolimod, já teve caso no mundo com ocrevus, com tecfidera, com quase todos os remédios já teve. Mas assim, conta nos dedos praticamente. Então é um risco que ninguém pede o exame, ninguém monitora, ninguém fala só por natalizumab. É por causa do mecanismo, que o natalizumab faz uma barreira no cérebro. Então não deixa mais nada entrar no cérebro, nenhuma célula que protege do vírus também não entra. O fingolimod não age no cérebro, ele age mais só abaixando os níveis mesmo. Então apesar de ter pouco, esse pouco que tem continua entrando no cérebro. Então protege do vírus, teoricamente. Ah, entendi. A Débora falou que a gestação dela parecia que nem tinha esclerose, que ela quer ter filho todo ano. É uma opção. Oh! Tipo, eu nunca tive filho, agora vamos lá, vamos fazer o time. Porque a gestação protege a mãe, a amamentação exclusiva também protege. Então, enquanto a mãe estiver amamentando bonitinho, bastante, só amamentando, sem dar complemento, nenhum tipo de comida a mais, também está protegida, por causa do ciclo de hormônio que a amamentação faz, também protege da esclerose. Então, às vezes, a gente volta a remédio só depois da amamentação. Eu não sabia que a amamentação também ficava protegida. Eu achei que... Se for exclusiva, assim, bem focada, fazendo bastante, consegue manter o eixo hormonal controlado, lógico, numa doença que está mais ou menos controlada. Se já veio descontrolada, surto de gestação, não. Daí não amamenta e taca o pau e começa remédio. A Viviana escreveu aqui, ó, que ela teve um surto pós-parto. Ela usava Rebif 22. Caso tivesse retornado a medicação no final da gestação, o risco do surto possivelmente seria menor? Com certeza. O pós-parto é um momento que a imunidade da mulher meio que volta ao normal. Então é comum não ter surto na gestação,
e é comum esse rebote pós-parto porque a imunidade está subindo de volta. Isso, junto com a imunidade subindo, pode ter um ataque à esclerose. Então, se tivesse voltado o rebife no finalzinho ou no primeiro dia que tivesse ganhado, possivelmente teria ajudado a prevenir esse surto. E também pode amamentar com rebife, não tem problema. A Isamara Pimentel, ela perguntou assim, uma boa pergunta. É imprescindível fazer cesárea quando se tem EM? Pessoa com EM e falta de equilíbrio é aconselhável engravidar? Duas perguntas. Então, sobre vias de parto e anestesias de parto na EM. Simplesmente por ter esclerose, não muda nada escolher parto normal ou parto cesárea. E não muda nada. De fazer uma cesárea pela força ali, pelo estresse, assim, pela adrenalina, não tem perigo de surtar ali no meio do parto? Não. A gente sugere uma cesárea se a mulher tiver, tipo, sequela no abdômen, que não vai conseguir fazer força para ajudar o parto, ou que não vai sentir o parto começar por causa das contrações. Se a mulher tiver alguma sequela que impede ela de ajudar no parto, ou de perceber o parto, daí talvez é melhor uma cesárea. Mas a adrenalina em si do parto, não tem problema não. Pode fazer parto normal, a gente só evita quando tem esse tipo de sequelas, assim. Falta de força, falta de sensibilidade no abdômen para baixo. Isso pode prejudicar um pouco o parto normal, mas também não é obrigatório. É mais uma sugestão de fazer cesárea. A anestesia também não tem problema. Pode fazer anestesia nas costas, pode fazer hack, pode fazer peridural. Não interessa se tem lesão na medula, se não tem. Pode fazer qualquer tipo de anestesia nas costas sem problema nenhum. O que era outro? Falta de equilíbrio. Olha... pode engravidar. Poder pode, ela falou que era aconselhável, assim, não acho que seja uma contraindicação forte, lógico. A gestante em si tá com um barrigão, já fica desequilibrada, então não vai ser legal para o seu equilíbrio estar grávida, mas não acho que seja uma proibição que a pessoa tem que ser proibida de engravidar só porque não tem um equilíbrio bom. Acho que vai na balança e... Cuidado redobrado, né? Certo. A Fernanda perguntou se a menopausa interfere na esclerose múltipla por conta dos hormônios. Sim. Então, a gente sabe que a esclerose é uma doença, não pode chamar uma doença hormonal, assim. Acontece muito em mulheres jovens, estão no pico de hormônio, poupa crianças geralmente, poupa idosos geralmente, de começar com a doença. Então a gente não tem certeza se é a menopausa ou se é simplesmente a idade que vai avançando, que a doença vai ficando mais boazinha a partir dos 50, 60 anos. Então pode ter um pouco de menopausa, pode ter um pouco de simplesmente senescência do sistema imunológico, é o envelhecimento do sistema imunológico, e a gente sabe que os surtos vão ficando mais raros, mas tem que ficar atento que às vezes a progressão silenciosa pode estar acontecendo e evoluindo. Mas a menopausa pode dar uma aliviada, principalmente nos surtos. É interessante fazer uma ressonância, né? Para ver se está ativo ou não. Aqui perguntaram se é verdade que a doença... A Marisa perguntou se é verdade que a doença pode voltar pior pós-parto, né? Pós-gestação. O rebote, assim, talvez não pior do que nunca foi, mas a gestação é um momento de tranquilidade e o pós-parto é um momento que os surtos podem vir. Então, sim, a doença pode voltar mais forte do que antes, igual antes, pode voltar mais leve do que antes, porque se perdeu a proteção que o bebê te dava. Então, vai de organismo, né? Não tem como saber, né? E sabe o que eu ia perguntar? Eu fiquei com uma dúvida. Não é nem sobre a mulher com esclerose múltipla. Foi uma dúvida que um amigo meu aqui de Sorocaba, o Samuel, perguntou uma vez. E eu achei interessante que ele tem esclerose múltipla. Eu não lembro qual que é o remédio que ele toma. E assim, a mulher dele já teve uns 3 abortos. Tem alguma coisa a ver com ele? Pela medicação? O único remédio que o homem não pode engravidar a parceira enquanto está utilizando o remédio é o teriflunomida, que é o Albajo, que é um comprimido. Então esse é o pior remédio que tem para a mulher usar, porque ele é classe X, ele mata o bebê. E o homem não pode engravidar a parceira usando ele também, porque tem níveis detectáveis no espermatozoide, e se engravidar pode continuar passando esses níveis para a mulher absorve,
e pode fazer mal para o bebê também. Então, pergunta para ele se for esse remédio, pode ter um pouquinho de culpa disso. Se for qualquer outro, provavelmente não tem culpa nenhuma. Ah, é só o albágio, né? E o Mavenclad, né? Que é o que pode. Pode, na verdade, não pode. Eu sei que ele tem que ser usado antes, certo? Quais são os efeitos? Ele ainda não tem no SUS, né? E nem no rol da Anvisa, né? Como é que faz para conseguir esse remédio? Então, ele é um remédio que não pode ser usado na gestante, porque ele também mata o bebê, mas ele pode ser usado antes de engravidar, porque ele é um remédio, é um comprimido que tem uma longa duração. Você toma alguns comprimidos no primeiro ano. Então, se eu, Matheus, eu tenho uma paciente que está começando tratamento hoje, uma paciente minha está começando tratamento hoje. Ela vai começar basicamente 10 comprimidos de Mavenclad hoje, que é setembro de 22. Vai ficar um ano inteiro sem fazer nada. Vai tomar 10 comprimidos. Toma assim, um dia seguido do outro? Todo dia? É. 10 comprimidos agora em setembro de 22. Um ano inteiro sem fazer nada. 10 comprimidos em setembro de 23. E daí, teoricamente, pela bula do remédio, ela ganharia mais 3 anos, que dá 4 anos ao total, de proteção da doença. A bula promete que 4 anos houve proteção, a doença não voltou, ficou tranquila, sem surtos. E daí do ano 5, 6, 7, 8 para frente, alguns pacientes a doença volta, e daí tem que tomar Mavenclad de novo, ou tem que voltar para o Fingolimod, Natalizumab. Mas alguns pacientes, pelo menos a metade, já chegou até 10, 11 anos e a doença não voltou mais. Então, essa é uma das melhores estratégias para a mulher que quer engravidar. Porque você tomaria, a Renatinha tomaria 10 comprimidos de setembro de 22, 10 comprimidos de setembro de 23, a partir de março de 24, que é 6 meses depois do setembro de 23, então 1 ano e meio depois da primeira dose, ou 6 meses depois da segunda dose, a pessoa já está autorizada a engravidar sem o remédio do corpo. A proteção, como eu falei, pode durar pelo menos 4 anos, pode chegar a 10 anos de proteção, mas o remédio já saiu do corpo, então ele não existe mais no corpo. Então é a melhor das situações, você engravidaria protegido. Você está engravidando sem remédio no corpo, mas protegido, com a doença muito bem protegida. Sim, daria muito para planejar uma gravidez com esse remédio, porque aí a gente. Porque, olha, eu vou falar, né? Não tem como. Eu fiquei muito com medo. Na verdade, eu fiquei bem apavorada, sabe? Uma coliquinha, um negocinho que dava em mim, eu já tinha, sabe, palpitação, assim, medo de perder, sabe? A gente fica meio paranoica, né? Ainda mais que eu vi, É, putz, eu tomei 15 dias, mais de 15 dias, o Fingolimod grávida, né? E fica com um monte de coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus, né? E é duro, porque não, eu sei que não pode ser assim, porque a gente atrai, né? E aí, ó. e de preferência, toda mulher deveria engravidar com um tratamento desses, para não correr esse risco e confiar apenas na imunidade da gestação. Se você pode ter uma medicação que atuaria assim, seria uma situação ideal para todo mundo. Porque nada garante que a Renatinha não fosse ter um surto com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses de gestação, porque estava sem Fingolimod. Daí tratar surto na gestação é brabo, corticoide também faz mal, outros remédios faz mal, vai ficar com sequela. Então, idealmente, a gravidez tem que ser planejada e de preferência com uma medicação dessas de longa eficácia. Eu vi aqui que pediram o nome do remédio, ele chama Mavenclad, que é o Cladribina. Ele é bastante caro, cada comprimido custa uns 15 mil reais. Esse ciclo. Se tem 10, então é 150 mil a cartelinha? Cartelinha? Não, cada cartela vem com um comprimido. Cada caixa vem com um. Então custa 15 mil cada caixa. A dose é pelo peso. Então tem pacientes que podem chegar até 40 comprimidos, 20 com 20, pelo peso. Mas geralmente o tratamento fica ali para esses 4 anos iniciais entre 300 mil, mais ou menos uns 300 mil, 400 mil. É um remédio que foi recusado pelo SUS, então a gente tentou pôr no SUS, o SUS recusou, não quis aceitar, porque ele falou que era a mesma coisa, mesma eficácia do Natalizumab, então é de boa eficácia. Ele falou assim, eu já tenho o Natalizumab, então eu não quero outro. Não aceitou, mesmo sendo mais barato, porque para o SUS é barato, você paga 300 mil uma vez, mas muitos anos sem tomar. É mais barato que pagar Fingolimod, que pagar Natalizumab pro resto da vida da pessoa. É verdade, é a longo prazo, gente. Olha só. Mas assim, ninguém faça loucura, vender casa, vender carro, comprar o remédio,
Porque assim, Segue. não é uma certeza, não é uma certeza absoluta que o remédio vai te proteger. Pode ser que tenha surto no ano 2, no ano 3, no ano 4. Não é uma certeza absoluta. Todo remédio, nenhum deles fornece 100% de certeza. Mas é é uma boa pedida, uma boa tentativa. Então, ele foi recusado pelo SUS, não entrou no hall da ANS ainda, mas ele existe no Brasil para ser comprado por quem tem dinheiro, ou a outra opção é pedir no convênio. Então eu já consegui no convênio, mesmo sem processo. Eu pedi, o convênio aceitou. Ele viu que ia ser mais barato do que pagar a Natalizumab, por exemplo. Foi lá e aceitou e pagou. Mesmo não estando no hall, o convênio aceitou pagar. Então pode tentar pedir para o convênio, ou então sobras liminares. Liminar contra o SUS ou liminar contra o convênio para tentar o remédio. Também não é uma certeza que vai ganhar via liminar. Pode ser que perca porque o juiz não quis dar. Mas são as opções são essas. Ou você compra, ou pede no convênio na amizade, ou liminar contra o SUS, liminar contra o convênio. Ah, mas o convênio tem que ser muito bem camarada, não? Tem que ser Assim, brother. 4 anos de natalizumab provavelmente sai mais caro do que uma dose dessas de Mavenclad. Se o Mavenclad se curar os 4 anos que ele promete, vai sair mais barato para o convênio, porque o convênio é obrigado a dar natalizumab, do que pagar uma Mavenclad. Então, tem alguns convênios que preferem pagar. Tem que ter um advogado para fazer essa liminar e mostrar essa comparação, né? É advogado ou Daí, médico? não, daí vai ser com o juiz. Se pegar advogado, vai cair na mão do juiz. Quando eu peço o remédio, eu escrevo assim no laudo, convênio. Esse remédio vai te custar 300 mil e 4 anos de natalizumab vai te custar 500 mil. O que você prefere? Daí o convênio decide. Se o convênio negar, eu peço natalizumab, ele vai gastar mais daí. É, olha. Ah, muito bom. Gostei. Tá todo mundo aqui querendo, né? Falando quero, sonho, né? Imagina. Ele E foi tem, falando, ó, você começou a falar. e tem mais um remédio que tem uma ação parecida, que é o alentuzumab, que é o Lentrada. Só que em vez de comprimido, ele é na veia. Também é uma vez por ano, nos 2 primeiros anos. Então, se eu fosse tomar hoje, eu tomaria hoje, em setembro de 22, tomaria setembro de 23, e ficaria anos só observando que possivelmente a doença não volta. Mas é na veia esse, é um pouquinho mais forte, mas é na veia. Ver se tem no SUS? Boas notícias, tem no SUS e tem nos convênios. Ó! Esse custaria quanto se fosse comprar? 400 mil. Putz, que caro, não? Ainda bem que tem o SUS Mas ele comprou. assim, ele é mais forte, é super eficaz também. Ele já está incluído nos protocolos do SUS, que é o alentuzumab, mas faz mais de um ano que já está incluído, mas até agora nenhuma secretaria conseguiu comprar. Está incluído, mas ninguém conseguiu comprar. Ninguém conseguiu usar ainda o SUS está enrolando. Alguma coisa está acontecendo que não conseguiu comprar. Já está incluído, já está no papel, já está na lei, já está publicado, mas até agora ninguém comprou. Mas dentro do protocolo do SUS, o alentuzumab, o SUS só vai dar ele, ela é entrada. O SUS só vai dar ele depois do NATA, depois que usou NATA e não funcionou. Mas ele tem nos convênios também, dentro do rol da ANS, dentro dos convênios. Tem que usar o natalizumab para poder usar o alentuzumab. E No quais são SUS, sim, no convênio também. e o alentuzumab, qual é o efeito colateral que ele tem? Os dois remédios, Mavenclad e alentuzumab, têm um efeito colateral de baixar a imunidade. Então eles funcionam assim, eles baixam sua imunidade fortemente naquele primeiro ano, para depois a imunidade renascer, talvez sem a esclerose. Uh, o alentuzumab tem algumas reações da infusão. Então, na veia, como é na veia, tem assim, pode dar alergia, vermelhão, mal-estar. Basicamente isso, é a imunidade e a infusão. Entendi. E o Mavenclad é a imunidade baixa, mas muito baixa, assim? Mais baixa que Não, não muito. Não, não muito. E é temporário. Ele baixa tipo fungo. Os linfócitos caem, fica lá em 300, 400, 200, mas logo em seguida eles sobem de novo. lá. É, porque aqui, ó, doutor, fingolimod baixa muito a imunidade? Baixa. Eu tomo. Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que os linfócitos nem se mexem lá. Tem gente que chega em 200, 300, a imunidade baixa bem. Eu acho que os meus linfócitos estão uns 300. Mas eu tô bem, tô ótima. Faço de tudo, vivo bem, tenho saúde, mas a minha imunidade é baixa. Assim, eu não sinto.
eu não sinto diferença no meu organismo, sabe? Então, graças a Deus, né? Eu suplemento com vitaminas, né? Tá, tem os produtos que eu gosto, mas acho que ajuda também, porque eu não sinto nada, assim, de efeito colateral. Graças a Deus, mas eu vejo que no meu exame que fiz agora, tem um mês, e deu baixinho os leucócitos e os linfócitos, bem abaixo. É, culpa do Fingo. Mas aí tem que seguir a vida com isso, né? Não tem que fazer, é sinal que ele tá fazendo efeito, né? Uhum. É, mas não é obrigatório. O contrário não é verdadeiro. Se os linfócitos não baixarem, não significa que ele não está funcionando. Hum. Tem gente que não baixa. Se puderem alguns já fazer, tem uma caixinha de perguntas, que é uma interrogaçãozinha, se puderem mandar aqui para mim, que às vezes vai descendo, daí eu não consigo olhar todas as perguntas. Aí a Mari perguntou, ela fez uma pergunta ali, mas eu não sei. Mari, pergunta de novo, por favor. Hoje fiz uso do Natalizumab, quero ver ou agora vamos perguntar desses remédios. Eu tomo a Marta, eu tomo teriflunomida. Estou querendo engravidar. Meu neuro vai trocar para o remédio uma injeção. Acho que é interferon, que pode ser usada na gestação. Essa pode. O terifonomida tem uma pegadinha, porque o terifonomida é tão chato que ele fica no corpo da mulher por 2 anos. Então, se ela quiser engravidar antes de 2 anos, ela tem que fazer um negócio chamado eliminação acelerada. Ela tem que tomar ou carvão ativado ou colestiramina para eliminar o terifonomida do corpo. Inclusive, se ela engravidar sem querer, não basta simplesmente parar de tomar. Porque ele pode ficar no corpo por 2 anos. Então tem que tomar um negócio para jogar o terifonomida fora. Então se ela vai trocar, pode ser pelo interferon, pode ser pelo copaxone, pode ser pelo natalizumab, para poder engravidar e manter a medicação na gravidez. Certo. Você falou disso até no seu vídeo de gravidez, no YouTube. Você fala desse carvão ativado que tem que tomar para tirar do corpo. E para a EMPP, só tem o Crevos? A Por Mariana enquanto, sim. escreveu aqui. Por enquanto, sim. O Crevos é o único que tem um pouquinho de evidência na MPP. A gente está estudando outras opções atualmente, que são aqueles BTKs, que é o fenebrutinib. São medicações novas que estão só em protocolos de pesquisa, por enquanto, para MPP. Então, basicamente, o único que tem hoje no Brasil é o Ocrevus, ou esses BTKs por pesquisa. Quanto tempo o corticoide demora para sair do corpo depois que para de tomar? A Daniele perguntou. Peraí, quanto tempo demora o corticoide para sair do corpo? Que eu tenho que arrumar meu volume aqui. Alguém me ligou e meu fone caiu fora. Vou ligar meu fone de volta. E aqui, o Isaquiel, eu vi que o Mavenclad tem chances de desenvolver câncer. Esse efeito colateral, entre aspas, já foi comprovado? Peraí, que deu uma travadinha, eu acho que é por causa que tocou o celular. Aê, Algum spam me ligou, daí meu fone desconecta, não escuto mais nada, daí agora voltou. Os dados para ninguém pegar também, porque sempre toca o telefone nas horas. Tinha que ter botado no aviãozinho. O que era a pergunta? Sobre o corticoide, quanto tempo ele fica ainda no organismo? E aí tem uma outra pergunta que o Isaquiel perguntou quais são as chances de desenvolver câncer tomando uma Venclad. Ele ouviu, né, ouviu dizer que um dos efeitos colaterais seria esse, se isso é comprovado ou não. Joia, o corticoide em si, se você for dosando no sangue para ver quanto tempo que ele fica no organismo, geralmente é 1 mês, no máximo 6 semanas, o corticoide já foi embora. Mas os seus efeitos podem ficar para sempre. Seus efeitos podem ser diabetes, sobrepeso, retenção de líquido, pressão, pele frágil. Isso pode durar bem mais tempo, osteoporose. Esses efeitos
secundários do corticoide podem durar por muito mais tempo. Mas o corticoide em si, você não percebe mais ele no sangue, depois de um mês, 6 semanas, já não percebe mais. Corticoide nem quando estiver grávido, né? Não é tão proibido assim. A gente evita muito no comecinho da gravidez, porque o bebê pequeno ele pode fazer mal, mas da metade para o final da gravidez, se porventura tiver um surto, não é de todo mal usar, não. Até porque a mulher que está com prematuro, com bebê prematuro, ameaçando nascer ali com 30 semanas, 34 semanas, a gente até usa corticoide na mãe para melhorar o pulmãozinho do bebê. Então não é de todo mal. A gente evita o máximo que puder no começo, da metade para o final, ok, dá para usar se precisar. Continuamos evitando, mas se precisar dá para usar. Coitado da mãe, né? A mãe já vai ficar grávida, já vai ficar inchada no final da gravidez, tomar corticoide, vira um balão. Imagina, tomara que não precise, né? Sobre o câncer. Então é o seguinte. Nos estudos do Mavenclad e nos estudos do Ocrevus, eles notaram uma leve incidência de câncer, sim, nos casos. Mas em estudos mais recentes, revisões, meta-análises, outras coisas assim, eles encontraram que esse aumento de câncer era tipo não relevante, que teve quase a mesma coisa de câncer do que na população que não usou Mavenclad. A gente sabe que o principal fator de risco para câncer é a idade, quanto mais velho, maior é o risco, junto com hábitos, alimentação, tabagismo, tudo isso. Então, não seria assim, lógico, ninguém quer ter, mas não seria um dos grandes motivos para me fazer deixar de usar esse remédio. Eu usaria, todo mundo tem que continuar se cuidando, fazendo check-up preventivo, monitorando tudo, sem fumar, cuidando da alimentação. E eu acho que quem tiver que ter, vai ter. Quem desenvolveu câncer com o Mavenclad, porque ia desenvolver sem, e o Mavenclad antecipou as coisas, acelerou as coisas. Então, e o contrário também não é verdadeiro. Não é porque assim, estou no Copaxone. Então, posso me descuidar, eu vou fumar, vou beber, vou fazer de tudo, porque não dá câncer esse remédio. Não é assim. O que dá câncer é tudo, é um contexto. Então, os estudos iniciais mostraram um aumento de casos, estudos mais recentes deixaram a gente mais tranquilos quanto a isso, mas o que eu falo para os pacientes é mais ou menos isso. O contrário não é verdadeiro, então se usar outra coisa, você não vai ter que deixar de se cuidar, vai ter que se cuidar sempre, com frequência, monitorar, manter os hábitos mais saudáveis possíveis, e a gigantesca maioria dos pacientes, mesmo de quem usa Mavenclad, não vai ter. É uma minoria que desenvolveu e que foi um pouquinho maior do que a população geral, mas mesmo assim uma minoria. E como eu falei, eu acredito que quem teve é porque ia ter. Já tinha uma predisposição, igual quem tem uma predisposição já para ter o vírus da LEMP, é a mesma coisa, não é? Mais ou menos assim, se a pessoa já tem uma predisposição ali, um negócio que já, né, vai poder aparecer, aquilo ali só foi um gatilho. É. Aqui, a Mari, ela falou que teve um surto em março. Fez pulso e melhorou. Agora estou com as mãos dormentes. Será um novo surto? Depende do tempo das mãos dormentes, né, doutor? É um sintoma bem possível de ser surto. A gente começa a pensar que é um novo surto se os sintomas durarem mais do que 24 horas. Não é porque durou mais que 24 horas que automaticamente temos certeza que é um surto. Durou mais que 24 horas, a gente começa a pensar que sim, deve ser um surto. Se durou mais que 24 horas, o próximo passo é consultar, ou com o seu neuro, ou em pronto-socorro, falar que tem esclerose, que está em suspeita de surto, vai ter que fazer exame de sangue, de urina e ressonância. Se aparecer manchas na ressonância, era surto. Se aparecer uma infecção, febre, alguma outra coisa, era um surto de mentira, um pseudo-surto. E tem que procurar outras coisas. Túnel do carpo, hernia de disco no pescoço, bico de papagaio, artrose, bursite, um monte de outras coisas pode fazer isso também. Ixi, tem tanta coisa, não? Agora, a Sil, ela colocou, eu ter ficado deitada na gestação inteira da minha mãe, já posso ter começado a ter EM desde então? A mãe dela passou a gestação deitada para não perder ela? Então, também não entendi direito, Sil. É isso a tua pergunta?
eu ter ficado deitada na gestação inteira da minha mãe. Já posso ter começado a ter EM desde então? Mas eu não vejo nenhuma situação que a resposta seja sim. Nem se ela foi uma bebezinha na barriga que só ficou deitada, se a mãe dela ficou deitada, se ela, na gestação dela, ficou deitada. Não vejo nenhuma situação que a resposta vai ser sim. Não vejo nenhuma relação que isso tenha relação com a M. É. A Alessandra falou, faz uso do natalizumab. Meu JC deu 3,64. Eu poderia partir para o alentuzumab? É um valor alto de JC. Poder partir para o alentuzumab qualquer um pode, desde o Copaxone ou virgem de tratamento pode. Agora temos que ver se a burocracia vai deixar. O SUS, às vezes, não quer saber o valor de JC. Ele só quer saber se teve falha com nata, se teve surto usando nata ou não. No convênio, às vezes a gente consegue negociar, falar que já tem 2 anos de remédio, que tem vírus positivo, para poder ir para o alento ou para o ocre. Mas sim, é uma boa saída com esse valor de JC, sair do nata ou pro alento ou pro ocre, por exemplo. A Verônica perguntou quanto tempo antes de engravidar devo parar com o Crevos? Preciso fazer algum tratamento antes? Joia, o Crevos é legal, não precisa fazer nenhum tipo de tratamento antes, tem que tomar só as vitaminas que a mulher tem que tomar antes de engravidar, ácido fólico, ferro, aquelas coisas. O Crevos é a cada 6 meses, mas ele dura no corpo uns 3 meses mais ou menos, e os 3 meses seguintes é só o efeito bom dele, como se fosse uma Mavenclad. 3 meses tem remédio no corpo e 3 meses tem só efeito de proteção. Então a mulher que toma o Crevos, o que a gente faz? Aplica o remédio, os 3 primeiros meses não engravida, dá seu jeito. Do mês 4, 5 e 6, que são os 3 últimos meses, tenta engravidar. Conseguiu? Não aplica mais o Crevos e confiamos na imunidade da gestação. Não conseguiu engravidar no mês 6? Para de tentar, aplica o Crevos, segura 3 meses, tenta nos próximos 3. E assim vai. Ele fica no organismo por 3 meses, mais ou menos? Assim? 2, 3 meses e depois o efeito bom dura 6, mas o remédio em si dura 3. Por isso que é bom esperar 3 meses para tentar nesse período, depois. Ah, tem bastante gente que toma ele. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, quais são os exames que devem ser feitos anualmente para esclerose múltipla? Ixi, No mínimo é consulta com o neuro, ressonância da cabeça e da medula, exame de sangue, pelo menos o hemograma e o fígado e o rim, que é hemograma, TJ, TGP, ureia e creatinina, vitamina D de dado, vitamina B12, tireoide. Acho que o básico do básico é isso, assim. Outras coisas a gente vai de paciente para paciente. Diabetes, outras vitaminas, outros exames. Mas no mínimo é isso. Ressonância, hemograma, fígado, rim, consulta, o fígado mesmo sai no exame de sangue, né? Qual que é o nome desse exame mesmo? TGO e TGP. Isso eu fiz também sempre. Eu vi que tá bom, fígado. E olha que eu tomo minha cerveja, hein? Aí aqui perguntaram, qual convênio o doutor atende? Olha só, eu atendo em Curitiba, Paraná, pelo convênio do SUS, no Hospital do Idoso Zilda Arnes, apenas presencial. Eu atendo também num hospital chamado Instituto de Neurologia de Curitiba, que é o INC, que é um hospital privado que atende consultas particulares e atende consultas de convênio. Eu, Matheus, como pessoa física, não sou credenciado em nenhum convênio, mas eu atendo tudo que o hospital é credenciado. Então, basicamente, todos os convênios da cidade, assim, então, Unimed, Bradesco, Sul América, Caixa, Cassi, Copel, tudo que imaginar praticamente atende. É sempre bom, quando fizer o contato com as meninas, com as secretárias, passar o número da carteirinha, perguntar se atende esse ou aquele, porque às vezes tem gente que vem de fora, é um convênio diferente, às vezes o hospital não é credenciado. Mas a grande maioria eu sou, é só conferir com as meninas lá, tanto presencial quanto online. Legal. O Lisandro perguntou aqui, né, que ele falou que ele tá com espasmos na mão direita
e tomando ciclobenzaprina, por indicação de outro médico que me atendeu. Será que é uma boa tomar esse remédio? Pois estou tomando natalizumab. Ah, idealmente, seria bom saber qual é o motivo desses espasmos para poder escolher um remédio adequado. O ciclobenzaprina é o Miozan. O Miozan é um relaxante muscular que age diretamente no músculo, relaxando o músculo. Então, se o espasmo dele for neurológico, por origem de alguma lesão do cérebro ou alguma lesão da medula, o Miozan não me parece ser o melhor remédio, porque o problema não está no músculo, está no cérebro e na medula. Então, eu preferiria outras medicações, como baclofeno, carbazepina, pregabalina, que são medicações que agiriam sobre o sistema neurológico dele. Agora, se for espasmo tipo por uma cãibra, por um outro problema naturalmente do músculo, daí o ciclobenzaprina tá ok pra mim. Ah, ia perguntar também sobre a gravidez, né? Na gravidez, quem faz o tratamento com a vitamina D pode tomar normal, né? Depende qual tratamento. Se for o das altas doses, eu não sei. Daí eu acho que não. Se for vitamina D normal, assim, pode suplementar. A dose baixa pode continuar. Aqui, perguntaram qual que é aqui a Marisa perguntou qual que é o nível ideal para quem tem esclerose múltipla de vitamina B12. Eu gosto de manter a B12 acima de 500 no sangue por alguns motivos. Vitamina B12 baixa dá muito sintoma em vocês. Ela dá formigamento, ela dá esquecimento, ela dá visão embaçada, ela dá fadiga. Então eu não gosto de trabalhar com B12 em níveis baixos, mesmo que esteja dentro do normal. 200, 300, está normal pelo laboratório. Mas eu não gosto de manter nesses níveis porque é questão de tempo para ela baixar e te dar um formigamento, eu achar que é surto, fazer ressonância, internar e deu um maior trabalho. Então, B12, eu gosto de manter acima de 500 para não correr o risco dela me dar um pseudo surto, me dar um sintoma falso. Além de ser uma vitamina muito importante para o sistema neurológico. É uma vitamina importante para o cérebro, para a medula, para os nervos. Então, eu gosto de ter a B12 sempre acima de 500, seja com alimentação, seja com suplementação. E a B12, e a vitamina D de dado, eu gosto de manter acima de 60, 60 no sangue, e para isso, geralmente, eu passo 50 mil unidades uma vez por semana. Certo. Ah, legal. Bom, e sobre o canabidiol na parte de gravidez? Quem faz tratamento com canabidiol pode? Olha, não tenho certeza, mas eu chutaria que não pode. Eu Ai, acho que assim é muito recente para ter qualquer tipo de estudo ou de informação em gestantes que usaram e ficaram tudo bem. Eu acho que assim, na dúvida, eu chutaria se fosse uma prova do Enem, de sei lá do que, eu ia chutar com certeza que não pode, que tem que parar, que não pode usar. Até porque não é um remédio assim essencial, vida ou morte, para segurar o surto, que vale a pena arriscar. É um tratamento que serve para fadiga, ansiedade, espasmo, dor, e que temos outras opções medicamentosas mais seguras e outras opções não medicamentosas para ser feitas durante a gestação. Então, na ele, dúvida, eu suspenderia. ele entra como complementar das medicações, né? Ele não pode, assim, é igual a vitamina D, complementar também, né? Eu achei legal. Qual o medo de usar? Qual o medo de usar? O Guedes perguntou. Qual o medo de usar o alentuzumab? Ele é pouco utilizado ainda no Brasil, assim, digamos, porque realmente a gente tem um pezinho atrás com ele, por ele ser muito forte. Então é um soro na veia por ano, então a gente fala que é uma bomba de canhão, digamos assim, que realmente abaixa a imunidade da pessoa para a imunidade renascer depois e renascer livre da esclerose. Mas existem alguns riscos. Mais ou menos Oi? assim? Tipo, ele seria tipo um efeito de uma quimioterapia, mais ou menos assim? É, ele meio zera a tua medula para ela renascer sem esclerose, não mais autoimune. Mas nesse renascimento, existe o risco de você ganhar outras doenças autoimunes na tireoide, no rim, em outras regiões do corpo pode surgir uma nova doença autoimune,
e a imunidade realmente baixa bem para depois subir de volta. Basicamente, esse é o medo que a gente tem. Mas, assim, não é motivo para não usar. Se tem uma doença forte, se precisa, é a próxima opção, manda ver. E aí, no caso, para ela voltar ao normal, à imunidade, é interessante daí suplementar? Fazer suplementação assim, ou tem que voltar natural? Vai voltar, vai voltar. É porque matou os linfócitos, então o que for para renascer, vai renascer. Ah, certo. Muito bom. Bom, eu acho que a gente conversou bastante, né? A gente falou da gravidez. Bom, a gente viu que é muito possível engravidar. Muitas pessoas perdem seus bebês. Algumas sabem que é pela esclerose, outras não sabem como eu, porque como os médicos daqui mesmo me falaram, né? É comum no início da gestação, né, ter esse aborto. Mas agora a gente sabe, mais ainda depois que eu conheci o Dr. Matheus, a gente sabe que é possível sim, né, engravidar, tem medicações que podem ser usadas, e se planejar, então, tem medicações que podem ser usadas antes, né? Não pode usar durante essa preparação aí, esse Mavenclad aí tão desejado por todas as mulheres que têm esclerose múltipla e querem engravidar, né? E aqui perguntaram, fale com o Cadu, sobre o Tecfidera. Qual o medo, né? Qual o efeito do Tecfidera? É basicamente a mesma coisa do fingo. Não pode usar durante a gestação, tem que interromper pelo menos 30 dias antes de engravidar, idealmente. De preferência entre 30 e 60 dias o fingo e o Tecfidera, mas pelo menos 30. E não pode usar durante a gestação também, não. Mas não tem medo de efeitos colaterais, assim, não. É só de não usar com a gestante mesmo. O Tecfidera também cai a imunidade, né? Pouquinho, menos que o fingo. Ele é imunomodulador? Ele pode ser as duas coisas. Geralmente ele é só modulador, mas se os linfócitos baixarem de 700, ele está sendo imunossupressor. Entendi. Nossa, doutor Matheus, eu não tenho nem como palavra para agradecer, né? Eu falo você, porque você é jovem, eu não consigo falar senhor, né? Me desculpa, mas não sai senhor. Faz uma enquete para descobrir o tema da próxima. Abre uma caixinha lá, alguma coisa. Boa, vamos fazer uma enquete então, para ver qual é o tema que vocês querem e depois a gente faz como essa live. A gente abre para tirar dúvidas, né, de todos os assuntos relacionados à esclerose múltipla, viver com esclerose múltipla. Ah, lá o Léo, lá no Rio. Valeu, Léo. Então, gente, muito obrigada a todos que assistiram até agora, né, a todos que participaram, aqueles que a gente não conseguiu responder, não fiquem tristes nem bravos com a gente, que na próxima a gente responde, certo? Espero que vocês marquem nós lá. E, doutor Matheus, muito obrigada por tudo, por participar, por tirar essas dúvidas, por sanar todas as nossas dúvidas, por nos ensinar tanto, né? E por aceitar o convite da Renatinha aqui, né? Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos sempre aí. E agradeço a todo mundo que assistiu. Sempre falo que não é fácil assistir live. Domingo, terça-noite, o Instagram fica bloqueado, não pode fazer mais nada. Então, a gente valoriza cada um que ficou aqui até o final com a gente. Mais de 1 hora e 15 de live. Então, gente, brigadão, uma boa noite e até a próxima, tá? Um beijo, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.